Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês mais uma aula. Hoje nós vamos continuar discorrendo sobre modelos de gestão de pessoas e eu pretendo fazer aqui uma introdução a, ao resgate histórico conceitual, por assim dizer, dos modelos de gestão de pessoas que a gestão vem acompanhando ao longo do tempo e que vem se delineando como uma história importante para fundamentar, né, o nosso conhecimento e as ações, tanto atuais quanto aquelas que nós precisaremos desenvolver para dar resposta às novas demandas no campo do trabalho, ok? Então, até aqui, a gente viu que as organizações dependem em maior ou menor grau, de uma atuação estruturada sobre o comportamento humano. Quer dizer, isso é uma condição imprescindível, tá bom? E também há uma dependência muito significativa das características que são consideradas básicas dessa ação, ok? Então, dessa forma, nós chegamos a ter uma ideia preliminar de que uma determinada ação, ela está atrelada, não é, a fatores internos e externos, né, à própria organização, e dessa forma é razoável que nós possamos supor que para diferentes contextos históricos ou setoriais, nós vamos também encontrar diferentes modalidades de gestão. Então, é mais ou menos, né, aquilo que a gente tem dito já para vocês e que, como alunos, vocês sabem muito bem. Nem sempre uma resposta dada a um colega de vocês por uma determinada indagação vai servir como uma resposta chamada resposta modelo, porque às vezes você tem especificidades nas suas dúvidas ou nas suas indagações que não correspondem àquela resposta dada àquele outro colega. Então, é preciso ficar muito atento a isso. Eu vou transportar esse conceito para o aspecto das organizações. Então, dependendo do setor em que a organização estiver classificada, em que ela estiver atuando, você vai ter um conjunto de variáveis, né, ou de fatores externos e internos, tanto no aspecto de dimensionamento, ou seja, de forças ou quantidade de forças que vão incidir sobre essa organização, sobre esse setor, e você terá também diferenciações dessas variáveis, né? Se você pega, por exemplo, uma organização que está no setor de comunicações, por exemplo, você vai ter um impacto muito mais significativo, imediato, por assim dizer, das influências da variável tecnológica, por exemplo, né? Muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Ao passo que se você tem uma empresa no segmento de manufatura, dependendo do produto que ela produz, né, um produto já considerado aí uma espécie de commodity, ou seja, um produto mais padronizado, que não tem tantas variações assim, você vai ter uma incidência muito mais diluída, certo? Então, isso é importante observar para que você não pressuponha erroneamente, né, precipitadamente, de que determinados conjuntos de fatores, seja eles no aspecto quantitativo ou qualitativo, vão incidir da mesma forma em uma organização que está circunscrita a um determinado setor com um outro setor. Essa leitura preliminar, ela é muitíssimo importante, sob pena de você investir recursos, tempo, capital, né, e desperdiçar todo esse investimento, né? Então, o que vai diferenciar um modelo de gestão de outro são as características dos seus elementos propriamente ditos, que como nós vamos observar aqui ao longo das próximas aulas, né, que teremos, eles se articulam em torno de alguns conceitos chaves, que por sua vez vão determinar a forma de operação. Então, no sentido, assim, num exercício para buscar, né, explicitar e entender esses conceitos, que nós podemos entender como conceitos articuladores, nós vamos classificar essas grandes correntes sobre gestão de pessoas em pelo menos
4 categorias que nós consideramos que seriam elas as principais. É provável que na literatura vão aparecer algumas outras categorias, ou talvez uma taxonomia, uma classificação um pouco diferenciada, mas eu acredito que essas 4 aqui, elas vão abarcar a maior parte do que está contido hoje na literatura, né? Então, e essas categorias, que eu vou chamar aqui de categorias principais, elas correspondem a períodos históricos também diferentes, né, distintos, como nós já mencionamos em aulas passadas. Então, vamos considerar aqui o modelo de gestão de pessoas articulado como departamento pessoal, modelo de gestão de pessoas como gestão do comportamento, modelo de gestão de pessoas como gestão estratégica e, por fim, o modelo de gestão de pessoas como vantagem competitiva, tá bom? Hoje, nós vamos ficar aqui limitados à primeira categoria, considerada uma categoria principal, que é o modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre ela. Observe que vocês têm esse texto para poder acompanhar esse material de leitura, é muito importante, eu reforço aqui que vocês leiam, se possível, né, como um exercício de melhor assimilação do conteúdo, antes assistam a aula e façam uma leitura novamente a posteriori, tá bom? Então vamos lá, a administração de recursos humanos, ela, no sentido mais específico do termo, aquilo que é conhecido na academia como Human Resource Management, é resultado do desenvolvimento empresarial e da evolução da teoria organizacional no norte, né, na América do Norte, ok? Especialmente nos Estados Unidos. Então, é uma produção tipicamente americana que procura suplantar a visão de departamento pessoal. É um conceito que reflete a imagem de uma área de trabalho voltada prioritariamente para as transações processuais e os trâmites burocráticos. Aqui nós temos, então, o que poderíamos chamar de uma primeira característica desse modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal. É um conceito que está inerentemente conectado com transações processuais e trâmites burocráticos. Vocês vão observar que ao longo das nossas discussões e perpassando por todos os modelos de gestão, considerando esse histórico evolutivo e conceitual, que não há, na verdade, um abandono de um modelo em detrimento de outro. O que há são avanços, né? Porque eu não posso dizer, quando chegar aqui na próxima categoria, ou na terceira, ou lá na última, que não se adota mais transações processuais e trâmites burocráticos. O que eu vou enfatizar, e vocês vão perceber isso, e eu espero que percebam, não só com a aula, mas também com as leituras, é que há uma ênfase, uma mudança de ênfase, né, no escopo, ou no objetivo, ou nos fins últimos, por assim dizer, daquele modelo de gestão. Mas que você vai encontrar um modelo de gestão mais avançado, né, considerando uma linha aí histórica, evolutiva, né, você vai encontrar que o fato de que os modelos continuam se ocupando também de transações processuais e trâmites burocráticos, em que pese o fato de que esses processos, eles estão sendo realizados, operacionalizados de uma forma completamente diferente em função da tecnologia propriamente dita e outros fatores que nós vamos ver ao longo das nossas aulas, ok? Então, continuando, a história da Human Resource Management, conhecida como HRM, né, nos Estados Unidos, segundo a consultoria Beverly Springer, inicia-se com o surgimento dos chamados departamentos pessoais. Então, mais uma vez, eu observo aqui e chamo a atenção de vocês para que essa gênese, esse início está circunscrito, né, especificamente nos departamentos pessoais. Então, lá no início da década de 1990,
foi celebrado o centenário da história da gestão dos recursos humanos nos Estados Unidos, cuja origem pode ser datada de pelo menos um século antes. Nós colocaremos aí 1890, né? Quando a NCR Corporation criou o seu chamado Personnel Office, né? O objetivo dos gerentes, então, de pessoal que atuariam nessa nova área seria estabelecer um método pelo qual pudessem discernir melhor entre a extensa e diversificada massa de candidatos a emprego que indivíduos poderiam tornar-se empregados eficientes ao melhor custo possível. Perceberam aqui a ênfase prioritária, a ênfase máxima desse modelo de gestão com foco no departamento pessoal? A ideia, né, a ênfase era melhorar a capacidade de discernimento, né, entre aquela ampla gama de candidatos a emprego, né, de modo que eles pudessem pensar, escolher, selecionar aqueles indivíduos que pudessem, que tivessem características, ou que tivessem um perfil, embora aqui não se falava ainda em perfil, algo que foi logo depois, né, posteriormente, inserido a partir da psicologia organizacional, mas aqui, né, já se buscava esse perfil de empregados que, num futuro próximo, pudessem apresentar uma melhor eficiência no cumprimento de suas atividades e com custo mais baixo possível. Então, isso vai definir, né, os fatores de ordem cultural, de ordem econômica e também organizacional, que vão determinar o surgimento daquilo que nós conhecemos hoje como função organizacional chamada gestão de pessoal ou gestão de pessoas, já naquela época, né? Então, esses fatores, né, estabelecidos pela NCR Corporation, podem ser destacados alguns. Por exemplo, a NCR havia assumido porte e especialização que recomendavam uma função específica voltada para a administração de pessoal. Em outras palavras, isso quer dizer que aquela corporação atingiu um tamanho ou um patamar, né, que havia necessidade premente da instalação formal desse departamento, por assim dizer, dessa função de administração de pessoal. A livre empresa e o individualismo tornaram-se valores sedimentados na cultura americana, o que permitia às empresas escolher livremente com quem e como trabalhar. Isso nunca mais se retroagiu, né? Haja vista que hoje, né, essa cultura vem sofrendo algumas tentativas de serem alteradas em funções de preceitos legais, governamentais, jurídicos, né? E aí eu aponto para vocês algumas pequenas nuances, como, por exemplo, a formação de cotas. Então, a legislação hoje obriga que as empresas, dado o seu porte, tenham uma quantidade ou um percentual de funcionários com deficiência, que determinadas empresas, em determinado porte, tenham uma determinada cota de pessoas negras. E assim sucessivamente, e aqui eu não estou entrando no mérito, né, ideológico, se isso é bom, se isso é ruim. Estou colocando para vocês uma questão de atualização, passado aí, né, quase 60, 70 anos, ou mais, quase um século, podemos dizer assim, dessas mudanças, e que isso hoje vem sofrendo já novas pressões, né, em que pese o fato de elas se encontrarem numa nova roupagem, mas elas se apresentam também como fortes fatores que estão influenciando essa nova dinâmica corporativa. É importante que vocês já não só estejam estudando a gênese histórica
desse modelo de gestão, mas que já vão pensando também esse contexto, né, atual em que nós estamos vivenciando, no qual vocês logo, logo estarão fazendo parte como agentes, como players importantes, não só como receptores das mudanças, mas também como provocadores dessas mudanças. E as decisões de vocês fará sobremaneira uma diferença significativa no contexto organizacional. Portanto, estejam preparados. E minha função aqui, como professor, como articulador aqui junto com vocês das ideias, é despertar em vocês o máximo dessa capacidade, dessa sensibilidade de percepção para serem agentes de mudanças e de inserção das organizações no rumo certo, ok? Um terceiro fator seria o fato de que a força de trabalho do país, né, e nós estamos nos referindo aos Estados Unidos, ganhara maior mobilidade, e era grande o contingente de migrantes que deveriam ser adaptados ao trabalho. Vejam que nós temos isso hoje estabelecido numa dinâmica completamente muito mais volumosa e muito mais volumosa em termos de quantidade mesmo, né, por assim dizer, de pessoas, de atores interessados nesse mercado de trabalho, muitos fora desse mercado de trabalho por questões econômicas, sociais e assim sucessivamente, mas nós temos também uma diferenciação, né, que nós temos uma mobilidade, ou seja, não só uma massa maior de pessoas dispostas, disponíveis em condições de trabalhar, mas também uma mobilidade no que diz aos aspectos subjetivos, qualitativos. Nós temos uma força de trabalho diferenciada. Então, nós vamos ter, se vocês olharem para o mercado hoje, fazer uma leitura sociodemográfica, né, do mercado de trabalho, vocês vão ver vários gaps, né, várias ilhas de deficiência, onde o mercado de trabalho não consegue absorver, e, por outro lado, uma necessidade grande onde a mão de obra não consegue atender. Então, essa leitura é muito importante, porque ela tende a ajudar vocês, como gestores, a dar passos importantes numa equalização das demandas mais atinentes ao mercado, ao setor e, por fim, à organização em que vocês estão atuando. Seguindo, os sindicatos não haviam, naquela época, se disseminado dentro desse novo tipo de corporação, que surgia como modelo empresarial. Logo depois, talvez 3, 4 décadas depois, nós vamos ter uma ascensão dessas organizações, dessas concepções sindicalistas, que vão tomar uma forma, que vão mudar, né, significativamente, drasticamente, o contexto organizacional. E o mais recentemente que eu falo é a partir aqui dos últimos 10 anos, e mais ainda recente, 7 anos, 5 anos, nós vamos ter uma decadência, por assim dizer, um enfraquecimento, uma perda significativa de espaço dessa concepção de sindicalismo no contexto das corporações. Eu não estou fazendo discussão político-ideológica ou político-partidária aqui. Estou fazendo com vocês uma leitura à luz da ciência da gestão, mais especificamente no contexto da evolução dos modelos de gestão de pessoas. Mas eu quero que vocês se atentem para isso. Fiquem atinados a essas mudanças para que elas não passem despercebidas pela leitura macroambiental de vocês, tá bom? Então, seguindo. Isso, né, tudo que eu coloquei anteriormente, significa que o aparecimento do chamado departamento pessoal, ele ocorre quando os empregados se tornaram, então, um fator de produção cujos custos deveriam ser administrados tão racionalmente quanto os custos dos outros fatores de produção. Entenderam isso? A raiz do que viria a ser chamado posteriormente de administração de recursos humanos, e que
aqui, a partir desta aula, né, vai ser denominado como modelo de gestão de pessoas, estaria, sobretudo, na necessidade da grande corporação de gerenciar os seus funcionários como custos. Portanto, isso era o elemento diferenciador de competitividade da época. Ou seja, se você tivesse um funcionário ou um corpo de funcionários que tivesse uma alta eficiência, portanto, um alto nível de produtividade, com um custo mais reduzido possível, aí estava o seu diferenciador de competitividade. Me parece, salvo engano, e numa leitura bem superficial, que as empresas asiáticas, sem nenhum demérito, têm atuado muito fortemente a partir desse elemento. O que vocês acham? Dito isto, essa concepção toda levou a NCR Corporation a investir em uma área específica voltada para essa finalidade, ou seja, aumentar a eficiência e reduzir os custos. Lembra alguma coisa para vocês da gestão clássica da administração que vocês estudaram no ano passado, em teoria das organizações? Ok, é importante que vocês estejam lembrados e já vão fazendo essa conexão, que nós vamos sobrepor bastante conceitos aí, ok? Então, esta constatação reforça a premissa de que os recursos humanos são resultado de um conjunto de necessidades empresariais delimitadas pelas características sociais e culturais da época. Uma função organizacional que surge como consequência e não como causa dos processos de mudança que ocorreriam na empresa e fora dela. Isso que a gente vem chamando já de fatores externos, influência, implicância, ok? No caso da grande empresa americana do início do século XX, o modelo de gestão deveria preocupar-se com as transações, os procedimentos e os processos que fizessem o homem trabalhar da maneira mais efetiva possível. Produtividade, recompensa e eficiência de custos com o trabalho eram os conceitos articuladores do modelo de gestão de pessoas desse tipo de departamento pessoal. Tá aí mais algumas características que vocês podem arrolar nesse primeiro modelo de gestão de pessoas que nós estamos chamando de departamento pessoal. Vamos seguir. O fato de que condições sociais, econômicas e organizacionais são determinantes das práticas de gestão de recursos humanos não constitui aqui nenhuma novidade. Esse conceito ele já é observado, né, ou pelo menos um pressuposto intrínseco para praticamente todos os autores da área, como é proposto por Kevin lá em 1994. O que surpreende, portanto, é a frequência com que, mesmo assim, alguns analistas generalizam as suas recomendações de ótimos modelos que deveriam ser praticados pelas organizações sem levar em consideração os ambientes específicos em que estão inseridas. Eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês que eu sou crítico, não sou contra, mas sou crítico a muitas consultorias que vendem seus projetos de gestão de pessoas a um custo altíssimo para as organizações, inserem um modelo com uma maquiagem muito bonita, muito perfeita, muito bem feita, mas cujo conteúdo, cujo interior, cujo miolo, por assim dizer, são preceitos generalistas, que muito ou nada vão servir para aquela organização que está investindo. E a organização, se não tiver um profissional ou um conjunto de profissionais com uma boa formação, vão engolir
esse novo projeto, vão se enveredar pela implantação, execução desse novo projeto e, quiçá, só descobrirão que esse projeto nasceu natimorto, ou é um famigerado projeto, quando estiverem fazendo o processo de controle. Isso se o fizerem. Então, já chamo a atenção para vocês aqui, antes de fechar esse parênteses, da responsabilidade que vocês têm ao assessorarem a empresa em que vocês estão sobre os riscos que correm ao comprar os chamados pacotes fechados. É melhor que a empresa venha, se isso for necessário. Se vocês não estiverem em condições de vocês mesmos articularem, diagnosticarem e elaborarem e proporem, né, esse modelo de gestão adequado às especificidades daquela empresa. Fecho parênteses. A produção teórica nacional e internacional, e aqui eu me refiro à produção da literatura, né, apresenta-se recheada de prescrições genéricas que buscam antever aquilo que todas as organizações precisariam fazer com seus recursos humanos para se tornar eficazes, estratégicas ou competitivas. Se vocês não conseguem entender isso de uma forma mais profunda, porque ainda não tiveram contato com as empresas, imaginam vocês entrando numa grande livraria dessas de shopping center, numa Saraiva, numa Nobel, numa livraria Cultura, por exemplo, e vão ali para as prateleiras de administração e vejam os livros que vocês encontram. Todos poderiam ser considerados livros de autoajuda. Como se tornar um campeão de vendas, como gerenciar pessoas a partir de tais pontos, como ser um líder carismático. Peguem tudo isso e joguem no lixo. Não, não vão fazer isso na livraria, claro, porque senão vocês vão ser presos, né? E ainda vão ter que pagar os custos dos livros que vocês jogaram. Mas eu digo que isso não serve para nada, né? Isso é, muitas vezes, resultado de consultorias que visam, sobretudo, o lucro, e elas não estão erradas. É um nicho de mercado, e se elas existem, é porque existem compradores, né? Mais ou menos resguardadas as devidas proporções, é como funciona no mercado paralelo, ilícito. Se existem os ladrões, é porque existem os receptores, porque ninguém ia roubar um carro para ficar com ele na garagem. Até porque ele teria que ter um pátio para fazer isso. Então ele rouba, porque aquilo vai se transformar para ele em recurso, em dinheiro, que é difícil de rastrear. E se para transformar em dinheiro é porque tem alguém que faz a recepção, alguém que é receptor, alguém que compra aquele produto e está tão errado, nesse caso é tão criminoso quanto o ladrão. Então, se vocês consomem esse tipo de produto, sejam agora como estudantes e leitores, e também lá, quando estiverem na empresa, se são aqueles que dão o aval para que a empresa consuma esse tipo de produto, vocês serão penalizados tanto quanto. Por quem? O próprio mercado. O próprio mercado, com certeza. Vamos seguir. Por outro lado, né, essa produção, essa mesma que eu estou falando para vocês, da literatura, tanto nacional quanto internacional, é absolutamente pobre em estudos específicos que reconheçam por meio da pesquisa aquilo que efetivamente as organizações adotam na gestão de suas relações com os empregados. Então, tomem muito cuidado sobre o que vão ler. Tomem muito cuidado sobre os manuais que vocês vão consultar. Tá certo? Muito cuidado. A busca permanente, constante de um padrão considerado ótimo, gera outra marca característica da gestão de recursos humanos. Ela vai conviver necessária e permanentemente com a tensão entre o modelo que se entende como idealizado, ou seja, o modelo ideal, que é aquele concebido pelos teóricos como adequado, e o modelo praticado, aquele efetivamente implementado pelas organizações. E aonde está o problema? O problema está exatamente nessa lacuna, né?
Dessa forma, o divórcio entre a teoria e a prática começa a ser percebido com o advento das escolas, marcadas pela influência do que é conhecido como psicologia humanista. A ideologia organizacional dominante no início do século XX, a administração científica, lembra que eu já chamei a atenção de vocês para isso, para a importância de vocês rememorarem a aula de teoria das organizações, né? É bastante compatível, né? Então, o escopo, as características da administração científica é ainda bastante compatível com um departamento de pessoal voltado para a eficiência de custos e para a busca de trabalhadores que sejam adequados àquelas áreas ordenadas de maneira científica. Mas, a julgar pela própria obra e pelo próprio conjunto da literatura que já no início da década de 1920 vai surgir, esse descompasso começa a aparecer. E isso advém dos próprios estudos da ciência da administração. Em sua reconstituição histórica, esses estudos, né, vão ser capazes de mostrar que, nesse período, os pressupostos tayloristas, e aí vocês sabem do que eu estou falando, eles continuam sendo adotados por praticamente todas as empresas, enquanto a teoria avança em outra direção. Elton Mayo, que vocês também já ouviram falar na aula de teoria das organizações, e outros autores nessa mesma época, estariam promovendo as primeiras experiências de contato mais intenso entre a administração e a psicologia, determinando assim uma nova fase na história da administração de recursos humanos. E aqui eu quero também pedir que vocês relembrem aqui o caso de Hawthorne, uma das primeiras pesquisas científicas com um estudo mais sistematizado, realizado pelo professor Mayo, conhecido em toda a literatura de gestão, de psicologia, e que é importante que vocês conheçam os desdobramentos desse estudo, até para entenderem não só esse primeiro modelo de gestão de recursos, de gestão de pessoas que nós estudamos agora, que é o modelo configurado como departamento pessoal, como também essa planificação, essa ponte para o próximo modelo que nós veremos na aula da semana que vem. Tá bom? Então, reforço, se precisarem, e aí eu acredito que vocês precisarão, então não hesitem em fazê-lo, voltem lá, peguem o livro, os livros, os artigos, os papers, os materiais que vocês tiverem em mãos, e leiam novamente a administração, perdão, a abordagem científica da administração para rememorar, então, esses conceitos, entenderem melhor onde nós estamos ancorando o modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal. Tá bom? Obrigado, fico à disposição de vocês no fórum, caso tenham dúvidas, podem me escrever lá, eu sou notificado aqui no e-mail e respondo vocês o mais breve possível. Lembro também a importância de vocês registrarem a frequência de vocês aí na sala virtual do AVA. Grande abraço e um excelente restante de semana a todos.